Amém, irmãos. Bom dia a todos. Todos sejam bem-vindos em nome de Jesus. Com os irmãos colocar em pé. E já vamos abrir a palavra do Senhor aqui no livro de 2 Reis, no capítulo 6. Os irmãos podem ir acompanhando na tela, vai ficar registrado aí. 2 Reis, capítulo 6, versículo 8 até o 23. Do 8 ao 23, 2 Reis, capítulo 6 ao 23.
irmãos, nós vamos iniciar orando ao Senhor, né? Eu vou convidar o irmão Marquinhos para fazer a oração inicial e quero saudar os irmãos que estão nos visitando aqui, né? O Alexandre, é isso? Cecília, Cássia e João Pedro, é isso? Família, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Acho que foi a Andréia que convidou vocês, né? Que legal. Que o Senhor abençoe vocês esse dia de hoje. E tudo aquilo que vocês precisam receber de Deus, dádivas, respostas, né? Que possa usar todo mundo para estender para vocês aí em nome de Jesus, né? A irmã Lúcia também do Rio de Janeiro está vindo para cá, glória a Deus. Em nome de Jesus, sejam todos bem-vindos. A irmã Kelly, né? Também está vindo também pela segunda, terceira vez. Que Deus venha nos abençoar nesse dia de hoje aí, com a presença do Espírito Santo, né? Eu quero convidar o irmão Marquinhos já para nós fazer a oração social. Você fecha teus olhos aí. Vamos preparar o nosso coração para receber aí essa onda do Espírito Santo, é poderosa para curar enfermidades, para nos libertar de traumas, né? E para nos preparar para entrar na presença do Senhor, né? Graças a Deus. Vamos orar ao Senhor. Que só Ele dar aquilo que precisamos, né? Ele é Ele que sonda o nosso coração, nosso sentar, nosso levantar. Ele, Deus é eterno Pai, em nome de Jesus. Neste momento, Pai, que se põe na Tua presença, neste lugar. Queremos que o Senhor, Pai querido, está com as Tuas mãos estendidas sobre esta casa, onde foi falado no início que é casa de oração. Por isso, Deus, Tu sabe todas as coisas, ao sentar e levantar de cada vida do Teu servo. Por isso, em nome de Jesus, Pai, que neste momento nós possamos oferecer ao Senhor um culto com um entendimento, porque sabemos que o Senhor é Deus e não há outro além de Ti. Em nome de Jesus, Pai, toma neste momento a direção deste culto, dos louvores, santuado, neste lugar. Tu que sonda, Pai, nosso assentar, nossos corações, nossos pensamentos. Deus, que chega diante de Ti no Teu trono, Pai. Em nome de Jesus, traga a paz, a alegria em nossos corações. Deus, que nós possamos estar diante de Ti, nossos corações contritos, Pai, porque diz a Tua palavra, coração contrito, o Senhor não rezará. Em nome de Jesus, Pai, visita os Teus servos, cada família representada neste lugar, cada membro deste corpo, Pai. Tu sabes todas as coisas, Pai. A direção vem do Senhor, a cura vem do Senhor, a alegria vem do Senhor. Por isso, em nome de Jesus, cumpre a Tua palavra, como está escrito, dois ou mais reunidos na Tua presença, o Senhor se faz presente aqui, Pai, porque nós cremos nesta palavra, porque é viva e eficaz, é mais penetrante que espada dos gumes. Em nome de Jesus, Pai, te louvo neste momento por isso, por a direção do Senhor neste lugar, e que o Senhor venha realizar a Tua obra, porque o querer efetuar vem do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te louvo e te agradeço, e cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Em nome de Jesus, assim te louvo e te agradeço por cada vida apresentada nesta manhã, Pai, por cada família que está neste lugar, que ele vier com a Tua bênção, eu creio que vai abençoar, Pai, o poder e a autoridade do Teu Espírito. Amém.
salmista Davi, irmãos, ele falava palavras no livro de Salmos que dizia: Senhor, eu angustiado, eu estou, Senhor Jesus, entristecido, desanimado, Senhor, nessa caminhada, mas Tu és a minha salvação, Senhor. Ele mantinha seus olhos presos, fixos, Deus. Há uma diferença quando nós viemos a contemplar o Senhor apenas em um momento. Nós podemos até enxergar falhas, mas nosso Deus é soberano e Ele diz: fixa os teus olhos em mim, descansa os teus olhos em mim, te conforma a minha imagem, te conforma a minha semelhança. Por isso nós precisamos cantar a nossa canção aqui. Responde-me, Senhor. Vamos cantar essa canção, irmãos, orando no Espírito. Medita a letra dessa canção, para que tu possa receber as vitaminas do Senhor. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Gostaria que vocês imaginassem todos os momentos em que vocês sofreram lutas e vocês sofreram dores, porque nós vamos cantar o meu clamor, né? Que é uma canção de exaltação a Deus. Escuta, Deus, a minha voz. E nesse momento que você trouxer a tua mente, esses momentos de você vai ver pegado na areia. Você vai ver aquele que carregou a tua tribulação. E aí nesse momento você vai até o gasofilácio e deita ali a oferta de gratidão que Deus fez por ti. Ele vai colocar no coração de todos nós, irmãos, os motivos que nós precisamos adorar o Senhor nessa área. A palavra de Deus, ela fala abertamente que Deus habita, que Deus está ao lado do gasofilácio.
porque aí Ele recebe a adoração do teu coração, não importa a quantia. Deus está analisando o teu coração, a tua motivação de adorá-lo. Nós precisamos adorar o Senhor com dízimos, com ofertas. Precisamos adorar o Senhor com o nosso tempo separado para Ele. Nós precisamos adorar o Senhor, nossa família. Nós precisamos adorar o Senhor nos momentos de dificuldade. Nós precisamos adorar o Senhor quando temos e quando não temos, irmãos. Quem foi que depositou enganos no nosso coração para dizer que nós não temos nada para adorá-lo e de que nós não temos motivos para adorá-lo? Deus merece a tua adoração e o teu louvor. E eu repito, não importa a quantia que você vai depositar, o que importa é que você se dirija até lá e que você vá até aquela presença que te sustenta, porque Ele te sustenta todo o tempo. É Ele que te abraça, é Ele que te acolhe, é Ele que não te julga. É Ele que não julga você, Ele não critica você pelas coisas que você tem feito e você tem sido método na sua vida. Você tem sido muitas vezes duro de coração. Você não tem adorado Ele nos teus dias. Lá no comércio onde você trabalha, você não tem adorado Ele. As pessoas sofrem e elas até falam para você. Elas dizem, o que eu vou fazer agora? Eu estou passando por esse momento. E você ali tem uma oportunidade de falar do teu Deus, do teu Senhor e aquilo que você tem recebido nessa casa. Mas os teus lábios permanecem fechados. Que nessa manhã você possa agradecer a Ele, porque Ele não te tirou da terra. Ele te mantém aqui por um propósito específico. Fala sobre mim às pessoas. Compartilha com elas, porque elas estão indo para os infernos. Elas estão sofrendo e não conhecem o meu amor. Estenda a eles aquilo que eu fiz por você. A oferta daquela viúva, irmão, fala até o dia de hoje aos nossos corações, porque ela depositou tudo que ela tinha, o seu agradecimento. Ela depositou no gasofilácio tudo que Jesus havia feito por ela. Obrigada, Senhor. Diga, Senhor, nessa manhã, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem me mantido nessa casa. Obrigada pelo teu falar, pela tua palavra, pelo teu Espírito. Obrigada porque o Senhor é fiel para completar a obra que o Senhor colocou em nossa vida. Escuta, ó Deus, meu clamor. Atende a minha oração. Escuta, ó Deus, meu clamor.
Podemos sentar em nome de Jesus. Vamos abrir aqui mais uma palavra. No livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 24. Quero lembrar aos irmãos, que todas as programações aqui na Casa do Senhor, elas são transmitidas ao vivo, pela Voxios. E em breve também estará à disposição desse material, esse trabalho local, na YouTube também, no canal do YouTube. No Facebook também e no Instagram. Já estará à disposição esse conteúdo para você desfrutar e também enviar como alimento para toda a comunidade. Você tem amigos, tem parentes, tem irmãos de outras organizações que precisam se alimentar, e você está na mesa do Senhor. O alimento aqui é puro, graças a Deus, E tudo que se fala aqui, fala com respaldo da palavra do Senhor, Eu vou abrir aqui Mateus capítulo 6, depois eu vou convidar a Esther a passar aqui à frente, depois o Bernardo compartilhar algo do Senhor. Então nós vamos ler aqui Mateus 6, verso 24. A Esther está aí? Pode passar, Esther. Acho que é o regar, Isso. Vamos ler juntos, irmãos. Está aqui no telão também, quem não está com a Bíblia aí, diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, que ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se botará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Vamos ler novamente esse versículo com uma tradução assim, mais seta contra nós mesmos, Porque nós temos sido o Senhor da nossa vida, Percebe que a gente acorda de manhã, se quer, não pergunta para Deus. Quando a gente tem dinheiro, a gente compra o que quer, não pergunta para Deus. Quando alguém afronta a gente bate a boca e não pergunta para Deus antes, Quando acontece algo assim que nos entristece, a gente não pergunta para Deus se é Deus que está promovendo aquilo ali para gerar crescimento. A gente logo já procura um culpado, do nosso sofrimento. Então diz para a pessoa que está do seu lado: você tem sido o Senhor da tua vida. Diz assim para ela: isso é furada. Vamos ler agora com esse entendimento. Você lembra daquele episódio do jovem rico? Ele era rico, E aí Jesus chega para ele alimentar ele. Aí Jesus faz umas perguntas, responde, E aí Jesus diz para ele assim: mas uma coisa ainda te falta. E ele: o que, Senhor, que me falta? Aceite eu como teu Senhor. Vende tudo e me segue, Agora com essas colocações faz fácil entender. Ninguém pode servir. Vai pegar a tua mão direita. Ninguém pode servir a mim e a Deus. Não tem como. Ou você serve a você, ou você serve a Deus. Só que servir a mim é furado, gente. Não é verdade? A gente só está na vida da igreja hoje porque a gente só fez cacaca no passado. E a gente sofreu, A gente perdeu muitas coisas, sofreu. Por que isso aí? Porque a gente sempre serviu a nós. A gente nem conhecia que tinha um Senhor, Mas agora a gente está conhecendo. Então, a partir de então, você tem livre-arbítrio de parar de servir a si e começar a servir a Deus. Porque servir a Deus, Ele garante tudo que você precisa como peregrino em terra estranha, como um missionário nessa terra, de você ter tudo que você precisa e embarcar a eternidade com Ele. Agora, se eu servir a mim, eu vou perder. Olha só, ninguém pode servir a si mesmo e a Deus ao mesmo tempo. Veja só, quando você está servindo a Deus, você não está servindo a si. E Deus vai te abençoar. Quando você está servindo a si mesmo, você não está servindo a Deus. Então, o que vai acontecer? Muitas dificuldades, muitos problemas. Amém? E não é Deus que está amaldiçoando você, não é Deus que está trazendo problema para você. É nós mesmos que cavamos problemas.
É nós mesmos. Então, hoje você está sofrendo, está perdendo coisas. Não adianta culpar ninguém, nem Deus. Eu já vi pessoas dizer assim, ô Deus, por que tu deixou isso? Se você ficasse um pouquinho mais na presença de Deus, você iria ouvir Deus responder. Por que tu fez do jeito teu? Tu está só olhando porque tu está fazendo tudo errado, né? Então, olha só agora. Ou há de aborrecer-se de si e amar a Deus, ou vai aborrecer Deus e amar a si. Ou se devotará a si e desprezará a Deus, ou desprezará a si e devotará a Deus. Não podeis servir a Deus e a si mesmo. Não dá, não concorda. Não tem como. Você já percebeu assim, quando você se acorda de manhã, é de dia, né? A noite não está ali. É dia. Aí quando você vai de noite dormir, você vai olhar assim para a janela, está tudo escuro. É noite, não é dia. Noite e dia não tem como estar junto. Ou é dia ou é noite. Ou é Deus ou é o diabo. Então diga assim para a pessoa que está do seu lado. Servir a si. Agora olha para você mesmo. Servir a mim é servir ao diabo. Aí o diabo tem um salário para quem serve ele. Matar, roubar e destruir. Quem serve Deus tem vida e vida em abundância. Qual que eu quero? Eu quero vida em abundância. Amém? Então fica fácil de entender, né? Vamos passar para a Esther e depois o Bernardo. Bom dia a todos os irmãos, a paz do Senhor. Eu vim compartilhar hoje com os irmãos um CD, que é o CD Amor. Quem aí conhece, se levanta a mão. Oh, e quem não conhece, irmãos, vocês podem também acessar, né? Na verdade, hoje os CDs, todos nossos estão todos dentro do canal da Venorar por assinatura. Então, quem tem assinatura tem acesso a todos os CDs, porque hoje em dia as pessoas não escutam mais CDs, né? Hoje em dia é tudo digital. Então a gente está aí acompanhando a tecnologia também, mas para edificação. É isso que a gente precisa. E essa mensagem número 5, irmãos, do CD Amor, tem o título Onde está o amor? Lá não tinha interrogação, né? Mas eu já consegui deduzir que era uma pergunta, porque quando eu ouvi a mensagem, já deu para perceber onde está o amor, né, irmãos? E a gente não está falando do amor natural, a gente está falando do amor de Deus. O amor humano tem limites, né? O amor divino, não. E daí a passagem que eu vou ler com os irmãos aqui, é Mateus 28, está escrito Mateus 28. Do 18 ao 20, eu vou ler com os irmãos. Amém? Os irmãos conseguiram encontrar aí? Vamos fazer um orar-lhe. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada, no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém? Então, o Senhor nos deu aqui, Jesus nos deu ordenando, e após a ressurreição dele, né? Se a gente for lembrar ali o mandamento que cumpre toda a lei, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, irmãos, o que era o próximo? Levar Cristo, glória a Deus, aleluia, Jesus. É isso, irmãos. Se a gente não leva a Cristo para as pessoas, não edifica as pessoas, que é o apacentamento, a gente não ama.
A gente pensa que amar, né, irmãos? A gente tem um conceito do amor que é natural. O amor natural é o quê, né? A gente ama as pessoas do nosso convívio, os nossos familiares. A gente quer agradar as pessoas, às vezes, para não magoar, não vai falar, né, e tudo. Aquele amor que ele é limitado. Mas o amor de Cristo é isso aqui. Ele veio, né? Ele deixou outra passagem em Mateus 26, do 26 ao 29, que foi quando Jesus se assenta, não vou ler com os irmãos, que o nosso tempo é curto, né? Para a última ceia, antes da morte do nosso Senhor. Então, ele partiu ali o pão e o cálice da nova aliança. O Senhor se doou para nós, para a gente ter a salvação. Isso é amor. E agora eu tenho que me doar para os meus irmãos. E ele falou assim, irmãos, né, sobre esse gerar e o cuidar. Nós temos que falar de Jesus para as pessoas e a gente tem que capacitar essas pessoas no modelo de Deus, com o amor divino. Porque se a gente tentar fazer isso da nossa forma humana e natural, a gente acaba fazendo bobagem, a gente acaba estragando, né, irmãos? Porque como é que a gente aprende? Ele deu um exemplo, né, como é dentro de casa. Um marido, por exemplo, autoritário, né? Ele fala assim, eu que mando você me respeite, né? Ele fala assim para a esposa. E aí, a gente está acostumado a um sistema autoritário, não é verdade? A gente nasceu assim, ó, minha mãe olhava para mim e eu já, é melhor obedecer, eu já sabia do laço que vinha. O amor de Deus não impõe e não é autoritário com ninguém. Como é que Jesus faz? Ele impõe a verdade, né? E ele deixa a gente livre para obedecer se a gente quer. Claro que se a gente desobedece, a gente é consciente que a disciplina vem. Mas Jesus nunca obriga ninguém a aceitar ele. Não é verdade? Então a gente não pode reproduzir esse tipo de coisa com ninguém. Foi isso que mais me chamou a atenção ali na mensagem. Isso leva ao legalismo e à religiosidade dentro da igreja. Né? Então, o sistema humano que está no lugar do amor divino. E não funciona. Porque no reino de Deus só funciona o amor dele. É o sistema dele. Que a gente precisa se adequar. Né, irmãos? A gente está aprendendo esse amor. É novidade. A gente não nasceu com esse amor. A gente é um pecador, como diz a palavra. Mas estamos aprendendo. Quando a gente sai, por exemplo, num sábado comum, tem para evangelizar, a gente está exercitando o amor de Deus. Porque aí você vai levar na cara, né? Queimar um pouco a pele, se desgastar. Quem tem dor no corpo, estava com a hernia, né, com dor. O irmão foi assim mesmo. Glória a Deus, irmão. Jesus se agrada, irmão. O meu marido também, né? Com muitas dores, mas ele estava lá. Vamos exercitar o amor. Vamos exercitar o amor de Deus, que dá sem esperar receber. Porque muitas vezes as pessoas não nos recebem bem, né? Elas nos rejeitam, elas nos questionam, elas estão já com ali resistência feita. Mas eu não posso demonstrar a mesma face, tem que dar outra, né? E é isso que o Senhor nos ensina. Irmãos, só para finalizar aqui, o meu compartilhar sobre essa mensagem, falou assim, que Jesus, ele sabia lidar com todo tipo de pessoas, né? Então, ele sabia lidar, como na passagem de João 8, tanto com a mulher adúltera, sem acusar ela, né? Também como os fariseus. E os fariseus já eram conhecedores da palavra, porém estavam tentando matar aquela mulher. E Jesus não acusou ninguém. Ele não acusou nem o fariseu e nem a mulher. É isso que a gente precisa aprender, esse amor. Eu não tenho que usar o sistema da acusação, legalismo, né? Mas o sistema é amor. Amém? Que Deus abençoe a todos. Bom dia a todos, irmãos. Deus abençoe. Bonito dia, né, gente? O motivo da gente agradecer a Deus pela essa oportunidade de estarmos aqui, né? Então, gente, meu nome é Bernardo, sou Fino. E estou aqui, na verdade, em Ouro Fino, né? Mas eu venho compartilhar com você sobre uma mensagem essa semana que eu assisti na TV por assinatura, com a Esther Citua. TV por assinatura tem mais de 7.000 mensagens sobre perdão, sobre amor, sobre consagração, sobre salvação, sobre parousia e sobre batismo, que foi a que eu assisti. E essa mensagem foi muito rica, irmãos. Vamos abrir rapidinho. Primeira Tessalonicenses 5:23. Todo mundo sabe, né? Eu creio que todos sabem. Eu também creio que
grande parte daqui são batizados. Mas todos sabem que nós somos feitos tripartido: espírito, alma e corpo. E nesse versículo de 1 Tessalonicenses 5:23, fala assim, eu vou ler e vamos repetir, amém? Fala assim: e o meu Deus de paz vos santifique em tudo, todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui fala assim, olha, que Deus quer santificar a nossa alma, nosso espírito e o nosso corpo. E um pequeno trecho dessa mensagem traz assim, olha, para os irmãos assistirem depois, que é muito rico. O primeiro trecho fala assim, olha, sobre o nosso espírito. O nosso espírito, antes do batismo, não tem vida. É o espírito do homem, é morto. Ele está ali. Mas após o batismo, Deus entra no nosso espírito e se mescla com ele e faz um espírito vivente, um espírito de vida. E ali ele habita. Só que aí também temos o nosso corpo e a nossa alma. O nosso corpo, irmãos, é isso aqui que vocês veem. Esse rosto aqui não mudinho. Esse corpo é orgânico, mas ele não tem a própria. A vida dele é a alma. Ele caminha pela alma, ele observa pela alma, ele julga pela alma, as ações dele vêm da alma, os traumas dele vêm da alma. Então Deus fala, tem que santificar o espírito e o corpo. E a única forma de santificação do corpo é pela alma, né? Nossas ações vêm da alma. A nossa alma está ali cheia de traumas, cheia de medo, cheia de tristeza, cheia de razões. E Deus quer santificar ali. Então, 3 caminhos, irmãos, 3 propósitos que Deus entra no nosso espírito, porque o corpo de nada vale, irmãos. O que vale é a alma, que Deus quer capturar. Então ele fala, vou santificar o espírito, a alma e o corpo. Amém? Vou deixar esse recadinho para os irmãos lá assistir a mensagem 1 do CD Batismo, que fala crer e batizar para ser salvo. Deus abençoe a todos. Eu vou ler aqui mais um versículo, irmãos, dá espaço para uns 2 testemunhos em 5 minutos, né? Quem sentir no coração de passar aqui, rapidinho, né? Bem dinâmico aí, enquanto eu vou abrir aqui, Mateus 16, versículo 18. Quem vai ser? Rapidinho, 2 testemunhos, experiências que Deus fez. O Nicolas vai ser o primeiro e o próximo. Vamos esperar bem fundo, sim. Já é um testemunho, né? 16 e 18, vamos ler juntos aqui. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O próximo já pode vir também. Bom dia, irmãos. Então, meu testemunho hoje é de uma coisa que Deus está fazendo na minha vida muito importante, né? Assim, gostaria de trazer para os irmãos o seguinte. Eu passei, ano passado, uma batalha imensa na cabeça. Não é nenhuma doença, nada assim, mas algo espiritual que estava acontecendo. Assim, já contei esporadicamente para alguns irmãos individual, né? Mas gostaria hoje de estar trazendo. Eu estou ofegante não porque eu vou chorar, porque eu estou cansado. Tá? Então, como foi que se deu, assim? Como eu sou jovem, assim, hoje tem muita jovem no mundo, né? E é algo assim que a gente vê nos jovens, que a gente nasce na igreja, que é o meu caso, né? E até aqueles que não nasceram conhecendo o Senhor, a nossa vida com Deus tem altos e baixos. Então a gente começa muito bem e depois diminui. E acho que as pessoas velhas é a mesma coisa, né? E depois tu levanta um pouquinho, depois cai. E Deus te faça uma prova. Daí tu aumenta
então. E daí Deus dá um refrigério, tu diminui de novo. Enfim, minha vida com o Senhor já teve muitos altos e baixos. Que eu aprendi nessa minha caminhada, que minha vida tem que ser sempre cheia de altos com o Senhor, não tá tendo decaída, né? E uma coisa que aconteceu comigo é o seguinte: num dos momentos que eu estava baixa com o Senhor, Deus permitiu essa prova em mim, que foi uma batalha enorme na cabeça. Ou seja, era o próprio diabo vindo na minha mente: tu vai morrer, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro, tal coisa, vai trazer outra coisa na tua vida. Se tu falar, teus pais vão morrer, enfim, um monte de coisa assim. E daí eu faço, vocês vão pensar, mas que cabeça o Nicolas de ficar acreditando nessas coisas. Mas, gente, quando a gente passa uma prova, ninguém sabe. E daí, assim, né, eu passando por essas áreas, o diabo trazia pensamento: tu vai morrer, vai fazer aquilo, tudo que era do diabo, né? Isso porque eu estava numa baixa com o Senhor. E a partir desses pensamentos, eu comecei a diminuir a quantidade que eu comia. Eu não falava tanto, eu sou uma pessoa extrovertida, né? Não falava tanto, eu não me expressava bem e ficava sempre triste. Então, estou em depressão? Não, não foi depressão. Mas, assim, o que aconteceu? Chegou um momento que, nessa dificuldade, eu fiquei assim: Deus me abandonou, né? Acabou para mim. Deus me leva, então, por causa que o estado que eu estou não dá para ficar. E daí, assim, eu me sentia muito abandonado. E chegou uma manhã que eu levantei da cama, né? E eu pedi: Deus, se realmente me abandonou, me dá uma palavra. Fala comigo. Daí, eu fui abrir a Bíblia, assim, aleatoriamente, aí eu lá em Isaías 49. E Deus fala assim: filho meu, eu não te abandonei. Imagina se Deus não existe. Não, eu não abandonei. E eu estou falando assim, é difícil um jovem dar um testemunho. Eu queria encorajar os jovens e mais velhos que estão aqui para decidir por Cristo. Porque o que aconteceu? Daí eu estava daquele jeito, né? E, opa, Deus existe, não é possível. Eu abri uma palavra e Deus fala que não me abandonou. E quando eu pedi para Deus me mostrar se tinha me abandonado. Enfim, daí tá. Aquelas palavras continuaram, né? Deus testificando muitas coisas, provando muitas coisas para mim da existência dele, da ajuda, do alento que nos dá. E chegou uma vez que a gente foi para um encontro de pastores lá no Rio Grande do Sul, né? E a gente compartilhou com o irmão Sérgio, né? Que o Senhor levantou ele como apóstolo desse lugar. E daí o irmão tinha dito bem assim: olha, o estado que ele está é o seguinte, ele tem que falar muito da Bíblia. Ele tem que pregar muito, ler muita palavra, está sempre ali fixo nas coisas do Senhor. E tá, que a gente estava lá nas reuniões, voltamos para Urufina. E daí no caminho de volta para casa, o pai estava, Deus no pai para falar assim: Nicolas, agora tu vai fazer parte. Nicolas, agora vai ter que fazer isso dos livros. Nicolas, tem que dar testemunho. Nicolas, tem que... E daí, tipo assim, daí tu olha, daí só foi dar um probleminha, já deu um monte de coisa para fazer. Pelo contrário, fiquei muito feliz. Porque eu vi quanto Deus se preocupou com a nossa saúde espiritual e emocional. E assim, Deus só usou teu pai, porque ele é pastor, bababá, enfim. Mas eu tenho certeza que não foi. E Deus, ele quer nos ver curados e bem emocionalmente. Né? E a gente acha que, tipo, a bênção da prosperidade, essas coisas. Não, Deus quer ter o nosso interior curado. Né? E daí comecei, então, a decidir, vou fazer os estudos, e por meio aí desses estudos, oração, coisa que eu tenho que fazer para o reino, para Deus, essas coisas todas que Deus me deu para fazer, foi diminuindo a batalha. Sabe? Deus foi vencendo. E eu entendi que eu tenho que estar sempre nos altos com o Senhor. Né? Mas eu tenho uma coisa para dizer. Deus não me curou totalmente. Então Deus faz obra pela metade? Pelo contrário, olha só. Como Deus fala, a gente nem sabe que é o próprio Deus. Eu estava assim, 0% de cura, né? Deus me curou 94%. E daí, mas e esses outros 6%? Deus não foi capaz de curar e libertar? E daí, hoje de manhã, eu estava pensando que ainda são muito esporádicas as vezes que minha mente é atacada. E começou a vir assim na minha mente, hoje de manhã, quando eu levantei. Né, eu estava me arrumando para vir aqui para o culto. E aí, eu estava um pensamento achando que era eu mesmo. E quando eu cheguei aqui nesse lugar, eu vi que Deus estava falando comigo. Ele estava dizendo bem assim: olha, eu tenho que me alimentar mais. Porque a cura que Deus fez foi 94%. Deus fez já muita coisa. Agora, esses
6% chegou a minha vez de fazer algo pelo Senhor, para Ele completar a obra. Então, assim, talvez a gente está passando por provas, dificuldades, e número 1, não reclame daquilo que Deus está te permitindo passar. Porque se Deus não tivesse permitido eu passar por essa prova imensa para mim, eu não estaria aqui dando testemunho para vocês de que Deus existe. Então, quando Deus te faz passar por um câncer, por uma enfermidade, por uma coisa péssima, que daí tu reclama, e Deus, tu existe? Agradece, porque talvez é aquela oportunidade que Deus está te dando para tu entrar num alto com o Senhor, para tu ter uma vida com Ele, dar testemunho. E daí o que aconteceu? Né? Eu de manhã fiquei pensando, olha, esse 6% eu vou ter que fazer alguma coisa, porque Deus não fez, e Ele não fez porque Ele não pode, porque Ele quer que eu queira uma libertação e uma cura. E eu comecei a pensar, eu vou ter que orar mais, vou ter que buscar mais, ouvir mais mensagens, praticar mais aquilo que eu conheço. E daí eu cheguei aqui nesse lugar, na reunião de culto que começou, Deus estava usando o pastor para dizer que a gente tem que decidir pelo Senhor e fazer a obra dele. Deus não faz coisas pela metade. E quando Ele deixa um restinho para fazer, é para tu fazer, para tu ama o Senhor. Então, assim, eu queria encorajar os irmãos. Talvez tu está passando por uma dificuldade imensa, e daí o que acontece? Tu acha que a culpa é do Senhor. E eu realmente não entendo como as pessoas conseguem colocar a culpa em Deus, sendo que acho que fica falho, né, com o Senhor. Mas daí Deus permite muitas situações ruins acontecerem. E daí tu pede a cura, Deus te dá a cura até certo momento. Depois Ele deixa um restinho ali por fazer. E eu queria encorajar, irmãos, Deus faz isso porque Ele quer que tu tenha uma coisa, tu faça alguma coisa por Deus. Porque imagina, Deus fez 94% por mim, agora eu preciso fazer os 6% por Ele. Né? E o que eu decido fazer, eu tenho certeza que Deus vai ter a obra que Ele fez em mim. E para terminar, eu não achei a palavra, mas eu sei que está escrito aqui na Bíblia. Fala o seguinte, Deus disse assim, a unção que dele recebeste, vocês não precisam aprender nada, porque o Espírito que está em vocês ensina todas as coisas. Irmãos, quando eu começo a me alimentar desses materiais, quando eu leio a Bíblia, quando eu participo das reuniões da igreja, se a gente não está presente, a gente está perdendo. Agora, a partir do momento que tu decide buscar, orar, jejuar, se alimentar da Bíblia, dos materiais e praticar, tu vai vendo que Deus te traz coisas assim que tu... Como eu nunca vi isso antes na palavra? Como eu não tinha entendido? Por quê? A unção que vocês receberam de Deus, ninguém precisa ensinar mais. Agora, nós que precisamos praticar. Ali, ó, 1 João 2,27. Vamos repetir juntos, irmãos, ó. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós. Não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Vocês viram? Primeiro, tu tem que estar o que está escrito aqui dentro. E se tu acredita, Deus vai completar a obra. E outra coisa, permanecer nele. Não é para tu ter altos e baixos. Deus permitiu eu passar por um baixo para eu passar por uma prova. E agora eu sei, se eu ficar sempre em alto, eu vou passar por prova, mas eu vou ter o cimento e proteção para passar por aquilo. Então, irmãos, permanece, porque Deus vai te manter. Né? Então, irmãos, por favor, acreditem na palavra. Assim como Deus está mudando a minha vida, os 6% depende de você, porque Deus já fez o 94%. Amém? Amém, irmãos. Bom dia novamente, né? Queria convidar os irmãos para abrir lá em Malaquias 3, que vai bater de frente com o testemunho que eu vou dar. Eu acho que os irmãos já sabem onde fala Malaquias. Amém, irmãos? E eu fiquei ali quietinho, eu falei, eu acho que não precisa falar, né? Mas Deus incomodando, você vai ter que falar. Olha o título, irmãos, de Malaquias 3, lá no 7. O meu título lá do 7 está assim, ó. Não devemos roubar o Senhor e nem duvidar da sua providência e justiça. Amém? Agora vamos ler lá o 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e
e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção, que de dela vos advenha maior abastança. E por causa de vós, repreenderei o devorador. Amém. Vamos parar por aqui, irmãos. Então, aqui o Senhor fala que a gente tem que trazer, que a gente tem que dever, irmãos, os dízimos na casa do Senhor. E assim, irmãos, é aquelas orações que a gente vem fazendo, né? Que teve, inclusive, ontem, eu nem consegui participar, né? Mas é uma benção. E a gente tem orado um alvo, é a prefeitura, né? E assim, o meu testemunho, eu creio que foi eu também que moveu essa mão através das orações. Porque, e assim também através da fidelidade no dízimo, né? Resumindo, para não ficar muito comprido, eu tinha uma dívida alta na prefeitura. E assim, era todo final de ano que eles, né, tinham uma negociação lá para a gente ir lá e renegociar essa dívida. E era todo final de ano. E o ano passado teve, só que eu fui, mas consegui. Entendeu? Eu não conseguia, tipo, cumprir com o que tinha lá. Eu falei, vou deixar para o fim desse ano. Mas nós já estamos no final do ano? Nem no meio. E essa oportunidade já teve agora no mês passado de novo. E daí eu já vi a mão de Deus. Falei, nossa, mas era só fim de ano. Eu queria pôr em dia, sabe? Mas eu falei, vou esse final do ano. Fiquei sabendo que ia ter no mês passado. Falei, não, vou lá então, né? Já que não é final de ano, agora eu vou lá tentar de novo. Enfim, irmãos, resumindo, fui lá. Tava uma dívida muito alta, tipo mais de 10 mil já assim. E eles falaram, não, a gente consegue parcelar para você, né? Eu falei, beleza, né? Parcela paga. Mas tem que voltar um outro dia aqui pra gente ver. Tá, marcou outro dia, eu fui lá. E assim, ela falou, espera aí que eu vou ver que tem alguma coisa errada. Eu falei, nossa, que será que vai aumentar, né? Daí ela falou, não, mas é tipo, muita coisa, muito antiga, muito atrasada, assim, né? Ela falou, a gente vai fazer um novo encaminhamento para eles lá, umas coisas lá, e eu vou te ligar na segunda-feira, que eu acho que não é esse valor que você vai ter que pagar, né? Tipo, de 10 mil. Ela falou, como assim, não é, né? Daí ela falou, não, vai ser esse valor aqui abaixo, que esses atrasados não vai nem precisar pagar mais. Eu falei, nossa, mas como, né? Resumindo, irmão, de 10 mil caiu para 2. E eu podia parcelar até 18 vezes se eu quisesse, né? Daí eu falei, nossa, na hora ali eu já vi a mão de Deus. Falei, gente, e ela na hora que falou que ia rever, já botou aquele negócio, certo, vai subir mais. Mas eu fiquei quieta na minha, né? Eu falei, tá na mão do Senhor. Daí na hora que ela ligou e falou, não, é aquele valor que eu mostrei mesmo, aqueles outros, vocês não vai precisar pagar mais. Daí eu falei a importância da gente, né, ser fiel, porque eu sempre falo, né, pra mim não é pesado ser fiel no dízimo e nas ofertas. Eu acho que é a coisa mais fácil aí na casa de Deus, você pegar e devolver o que é dele. E nisso ele cuida das coisas da gente, né? Porque eu coloquei diante de Deus que eu queria fazer esse acerto dessa dívida, mas eu não tinha condição, né? Então daí eu vi assim, Deus, suas orações, né, territoriais, que a gente está orando pelos pontos. E a prefeitura está em cruz ali, né? Então eu creio que é Deus cuidando, né? Porque todos nós temos, mas a gente precisa ir no hospital, a gente precisa de todos esses pontos que está sendo colocado ali. E Deus vai trabalhando, né, gente? Então vamos ser fiéis mesmo no dízimo, nas ofertas, assim, porque Deus cuida de tudo. Amém? Deus abençoe os irmãos. Amém. Eu convido os irmãos a abrir aqui novamente a palavra que está lá no livro de 2 Reis, né? A gente leu aqui o capítulo 6, do versículo 8 em diante. E eu quero aqui lembrar os irmãos que nós tivemos um seminário, né, de uma mensagem única. O irmão vai colocar no telão aqui. Nós tivemos uma mensagem nessa sexta-feira, às 22 horas. Está lá no YouTube, na Rádio TV Minerá, onde o ministro falou sobre a questão da visão da igreja. Como é importante nós termos bem esclarecido, né, a visão da igreja. Porque a igreja não é essas 4 paredes aqui, não é essa parte estrutural, na verdade, essa parte estrutural
é só uma mesa para apresentar a igreja de Jesus para a gente, né? E eu queria que você virasse para a pessoa que está do seu lado e dissesse para ela assim, ó, você é a igreja. Então, tu está lá na tua casa, você é a igreja. Tu está no trabalho, você é a igreja. Tu está viajando, você é a igreja. Tu está debaixo das cobertas, dormindo, você é a igreja. Você está no banheiro, você é a igreja, né? E a gente precisa ter bem esclarecido essa visão da igreja para a gente se comportar desta forma como igreja. O versículo tônico da mensagem, depois você acessa lá porque é fantástico. Muitas palavras-chave, muitos exemplos importantes para a gente descortinar essa confusão que nós temos. A gente acha que a igreja é o seguinte, vamos no domingo lá na igreja, aí o pessoal vem todo mundo para cá e não entende o que está acontecendo. Você é a igreja. Aqui é a reunião da igreja de Jesus. Todos vocês são igreja de Jesus. Todos nós somos igreja de Jesus. E tudo que foi trazido aí nesta mensagem, que o versículo tônico foi Mateus 16, que Pedro teve aquela revelação, né? Jesus perguntou para o pessoal, né? Quem dizem aí que eu sou? Aí uns dizem, eu sou batista, eu sou presbiteriano, eu sou católico, eu sou espírita. Não. Nós somos igreja de Jesus. E na próprio movimento da geração, os 12 discípulos, eles estavam confusos no que tange a responder aquela pergunta. Jesus perguntou, quem diz só aí que eu sou? E as respostas foi o que eles mesmos pensavam que Jesus era. Então, se até o profeta, tu é Elias, ou tu é João Batista, lá e tal. Mas teve um lá que teve uma revelação porque foi Deus que deu para ele. E aqui a gente está tentando, mexendo aí nesse seminário, e ligando aqui, nós temos que instigar no teu coração para que Deus revele para você quem você é. Você não é essa pessoa que está aí. Você tem que olhar para o espelho, olhar para você no espelho, e você precisa procurar a igreja de Jesus ali. Porque você não é essa pessoa. Porque a igreja de Jesus não é amargurada, não é triste, ela não é injusta, ela não é colerizada, ela não é essas coisas. A igreja de Jesus é outra coisa, e nós precisamos ter essa visão para poder ajustar, entende? Então, Jesus perguntou, né, quem diz eles que eu sou, né? Aí eles responderam várias perguntas, e mais um recebeu uma revelação de Deus. E aí eles, que é Pedro, né? Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. E nessa mensagem fala um pouquinho, né? Sobre 3 perguntas. O que é a igreja? Por que existe? E como ela funciona? Se você não tiver essa resposta bem esclarecida no teu coração, você não vai ver quem você é. Porque o que é a igreja? Você tem que saber o que é a igreja para você... Eu sou isso. Então quer dizer que eu não sou esse Marcos? Não. Você é a igreja de Jesus. E você precisa ter essa resposta. Por que essa igreja existe? Por que você existe? Você descobrir. E a pergunta, como ela funciona? Como você funciona como igreja? Se você não tem a revelação dessa resposta, você não vai funcionar. Você vai estar empurrando com a barriga e o tempo está passando. E você vai chegar no final desta era e não vai cumprir o teu propósito. E a ministra falava assim, que para eu saber o que é a igreja, por que ela existe e como ela funciona, eu preciso ter esta visão. E eu queria aqui abrir com os irmãos aqui, né? Fica essa dica, né? Fala depois, está lá no YouTube, Rádio TV Menorá, Rádio TV Menorá, YouTube, é gratuito, só clica lá, te inscreve, né? E assista essa mensagem, para você ter essas respostas bem esclarecidas. Quero dizer para você, você não será mais a mesma pessoa. Você vai ver que muitas coisas está valorizando que não é Jesus valorizando. E você vai ver que muitas coisas que você está desprezando, Jesus valoriza. E aí a gente vai começar a ter forças para trocar os valores, né? Reordenar esses valores. Vamos
Vamos colocar os que realmente valoriza no lugar certo, né? Então, quero que você abra aí, 2 Reis. E nós falamos bastante sobre isso aí, porque isso é a tônica para o nosso gerar, para o nosso cuidar, para o nosso apacentar, né? Enfim, para a nossa vida diária. Mas aqui está uma experiência de um homem chamado Eliseu, que em cada geração você percebe que não tinha dois profetas assim. Não tinha dois movimentos. Porque os movimentos, quando não tem Cristo como cabeça, eles começam a concorrer um com o outro e um começa a querer destruir o outro. Porque isso está na nossa natureza. Competição, concorrência. Então como é que Deus faz? Em cada geração Deus levanta um movimento. E o movimento ele é místico, é misterioso, é a igreja de Jesus. Aí você vai perguntar, mas onde é que está essa igreja? Olha para a pessoa que está do seu lado. Aí, sei eu. Agora você tem que ver o seguinte, se você está concorrendo com Cristo, se você está atrapalhando Cristo, se você está incomodando o que Cristo quer fazer, então essa igreja está sem a visão. Então ela vai ter muitos problemas, e vai gerar problemas, e ela vai ter muitos problemas. Mas aqui, lá em 2 Reis 8, nós vimos no início, né? E eu quero responder aquela pergunta, porque ontem ele respondeu, o que é a igreja? Eu anotei aqui, ó, irmãos, repita comigo, igreja, né? Isso aqui é o que eu recebi quando eu vi essa mensagem. Então Deus me mostrou para que é a igreja. Ó, vou ajustar isso em mim. Tá. Igreja é quando Deus sai fluindo de dentro de você. Quando Deus começa a sair de dentro de você fluindo e não tem nenhuma resistência, você é a igreja. Você vai ser ofendido, vai ser perseguido. E como é que Jesus fluía a Deus? Perdoando, abençoando, amando, exortando, ensinando, edificando, consolando. Amém? Mas não acontece no meio do povo de Deus. Então a gente está sem visão. Então, o que é a igreja? Isso Deus me mostrou quando eu estava assistindo essa mensagem. Igreja é quando Deus sai fundo de dentro de mim. Quando isso acontece, então, a promessa de Deus se cumpre. Mateus 16, 18. As portas do inferno não prevalecem contra você, porque você naquele momento é a igreja. Você viu alguma investida de Satanás em ser Jesus? Jesus fluía a Deus. Jesus falava, quem é que falava? Deus. Jesus andava, quem é que andava com ele? Deus. E essa fluência de Deus, sem nenhuma existência do homem chamado Jesus, é que determina Jesus. Tu és a igreja de Deus na terra. Então, Satanás não consegue te vencer. Percebe que Satanás está vencendo você? Falta dinheiro, você entra no desespero, Satanás está vencendo você. Está com doença? Gente, eu sempre digo, né? Lá no sul tem um provérbio assim popular, né? Que nós não somos peru para morrer na véspera. Diga para a pessoa, tu não é peru para morrer na véspera. Tu só vai morrer no dia determinado por Deus. Então aproveita que tem o fôlego de vida aí dentro de você e vai ser igreja. Satanás não vai te vencer. Agora, o dia que Deus olhar para mim e dizer assim, filho, teu dia é hoje, não adianta eu querer me esconder. Porque o tempo Ele me deu para me preparar, o tempo Ele me deu para me santificar, o tempo Ele me deu para eu servir Ele, e é o que o Nicolas falou, é o 6%, né? Ele fez tanto por nós, o que Ele pede é tão pouquinho, está bem desproporcional, porque Ele poderia pedir 90%, né? Não, Ele pediu 6%. O resto Ele já fez, né? Então, o que é a igreja? Você precisa lembrar disso aí. A igreja é isso aí, ó. É quando Deus começa a fluir através de no teu andar, no teu falar, no teu sentir, é a igreja. E quando você sentir que isso está acontecendo, e Satanás vem se aproximando, tu pode dizer com ele com autoridade, Satanás, arreda-te daqui, porque eu tenho respaldo, eu sou igreja, e as portas do inferno não vai prevalecer. Agora, se você não for igreja, não estiver fluindo, você pode orar, você pode rezar, você pode fazer o que você quiser.
as portas vão prevalecer. Entende? Outra coisa que ele falou lá, né? Para que ela existe, né? Por que você existe, ó? Por que ela está aqui, né? Para estabelecer a vontade de Deus, que é o reino de Deus. Então, todos os seus movimentos, você tem que ter esse foco. O que eu estou fazendo, está estabelecendo a vontade de Deus? Tá, Igreja de Jesus. Olha quanta coisa a gente faz durante o dia, durante a semana, que não é estabelecer a vontade de Deus. É querer estabelecer a nossa vontade. Porque acontece uma coisa, a gente quer fugir daquela dor, do sofrimento, e a gente começa a estabelecer a nossa vontade. E quando você estabelece a tua vontade, você está atrapalhando de Deus estabelecer a dele. E aí a família atrapalha, a saúde atrapalha, as finanças atrapalham, o entretenimento atrapalha, percebe? Quando você precisa olhar, o que você está fazendo lá, está estabelecendo a vontade de Deus? Está. Então pode ter certeza, fique em paz, fica tranquilo, porque Satanás não vai poder tocar em você. Mas eu tenho que ter certeza se o que eu estou fazendo durante o dia está estabelecendo a vontade de Deus. Porque Deus não está dizendo para você assim, desonrar a tua família, pai e mãe. Não. Mas a vontade de Deus tem que estar claro. Você honrar pai e mãe. Deus não está dizendo que é para você parar de trabalhar. Não. Mas no teu trabalho você tem que, no trabalho, ali ser testemunha e honrar o Senhor. Deus não está dizendo para você ser um ET, um robô. Não. Deus quer que você use o teu livre-arbítrio para fazer todas essas coisas que se deve fazer, trabalhar, estudar, mas sem aproveitar isso como instrumento nas mãos de Deus para estabelecer a vontade de Deus. Então, certa vez lá, né, minha família é muito tradicional na época, agora não é, graças a Deus. Natal, todo mundo ia para lá, comia um bebinho, depois sendo tudo obrigado. Mas no Natal, ano novo, tinha que estar todo mundo lá, comendo, bebendo, depois no final era briga. Pai, agora, vou, não vou? Não, eu vou para estabelecer a vontade de Deus. Eu não bebo, eu não fumo, não me envolvia com aquelas coisas ali, mas estava ali. Aí uma hora aconteceu alguma coisa, mano, fulano, Beltrano, ora por mim, oro por você. Então, muitas vezes você vai estar em lugares assim, mas aqui dentro tem que estar o quê? Eu vou estar aqui, não é porque eu quero, é para estabelecer a vontade de Deus, porque aqui tem publicanos, pecadores, roubadores, e eles precisam de Jesus. Porque Jesus, ele tinha uma vida social e ele estava no meio dos pecadores. E ali ele salvou Zaqueu, ali ele salvou Mateus, que eram tudo gente ímpia, tudo gente do mundo, né? Falhos, cheios de pecados. E aí os fariseus, os legalistas, né? Tu está no meio dos pecadores, tu está que nem eles. Não, tem que trabalhar para cada dia. E os sãos precisam de médico. Eles estão tudo doentes. Ou vocês acham que vocês estão são? Então eu tenho que estar meio de doente. Mas o foco de eu estar ali não é para comer, para beber, não é para mim fazer arte, não é para o entretenimento, não. É para estabelecer a vontade de Deus. E por que você existe? Por que a igreja existe? Não é para se misturar com o mundo, gente. É para estabelecer a vontade de Deus, o reino de Deus. E outra coisa, assim, como ela funciona? Que é a última pergunta ali, né? Como ela funciona? Aí o ministro falava, Cristo é o cabeça. Olha para a cabeça do teu irmão. Tu enxerga um pé ali? Tu enxerga uma mão ali? Tu enxerga o umbigo dele ali? O que tu enxerga ali? Olhos, boca, nariz, ouvidos. E um cérebro que é responsável pelo tato. Os 5 sentidos de todo esse monte de carne de terceira aqui, né? Olha a pessoa do seu lado, assim, ó. Esse monte de carne de terceira, que não vale nada no açougue, tem um cabeça. Amém? E os olhos, e os ouvidos, e a boca, e o cérebro, né, irmãos, que é responsável pelo tato, o nariz, que é responsável pelo fôlego de vida, está no cabeça. E aí a resposta que Deus me mostrava, como ela funciona, esse cabeça que é Cristo, tem que ser os teus olhos.
Porque se os teus olhos forem bons, de terceira passa para a primeira. Amém? Porque nós vamos receber um corpo incorruptível, irmãos. Essa coisa ruim aqui vai ficar subjugada por uma coisa perfeita. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo vai estar sadio. Amém? Então, como é que funciona? O Cristo, que é responsável pelo tato, pela visão, pela audição, pelo falar, pelo respirar, se tudo depender dele, a igreja funciona assim. Se ele te governar, como é que a igreja está agora? Dependendo da mão. A mão tem visão? Acaso tu vai dizer para a mão, fazer fofoca? Ela vai fazer fofoca? Ela não tem boca. Mão, escuta o que eu estou te dizendo. Ela vai escutar? Não. Agora, todo esse corpo, quando está ligado nesse aqui, que ouve só Deus. Irmãos, a igreja está ouvindo outras coisas que Deus. Por isso que está dividida. Eu quero dizer que a igreja na terra está falando coisas que não é Deus falando. Por isso tem essa confusão teológica, irmãos. Hoje a igreja na terra está usando o nariz, porque o nariz foi quando o Senhor Deus soprou o fôlego de vida. Em 2022, Jesus soprou o Espírito Santo e regenerou o homem. Então, o que significa isso aqui? Ó? É por aqui que entra espíritos. Ou aqui entra Deus, ou aqui entra o diabo. E se entrar o diabo, você vai ser uma alma vivente, já sendo um espírito vivificante. Ou entra Cristo e você vai ser um espírito vivificante. Sabe o que é uma alma vivente? É que nem cupim. Vai comendo a madeira, comendo a natureza humana. Vai te destruindo. O que é o espírito vivificante? É um cupim, que mata com cupim. Entende? Então, como funciona? Se Cristo não é o teu cabeça, você não vai saber se realmente você é a igreja. Você não vai entender o que é igreja. Você vai achar que igreja é no domingo. Porque pode ver, se quando você chega num cristão, irmãos, que pelo menos, no mínimo, ele conhece um pouquinho a palavra, olha só o que acontece. Duas coisas. Você chega para um cristão que conhece a palavra e fala do teu sofrimento para ele. Qual é a resposta que ele te diz? Ele pode dizer duas coisas para você, se ele conhece a palavra. Ele vai te dar uma receita de alguma coisa natural que funcionou para ele, e ele é cristão, conhece a palavra. Ou ele vai dizer assim, ó, tu precisa ir para uma igreja. Não é verdade? É o que eu ouço, assim, que às vezes eu me faço de ímpio e pergunto assim, eu estou com um problemão, assim, quer dizer, eu compartilho com alguém, assim, e eu vejo dos irmãos da igreja dizendo, eu tenho uma receita para o pastor. E não é bíblico. E conhece a Bíblia. Na verdade, quando alguém diz assim, eu estou com um problema, fecha os olhos e vamos orar, porque está vencido o problema em nome de Jesus. Porque a palavra de Deus me dá respaldo para isso. Ora, e a oração do justo muito efeito. Né? Ou ele pega e diz assim, tu tem que ir para uma igreja. Mas, gente, você é a igreja. Como é que você está mandando a pessoa para um lugar se você é o lugar de louvor e adoração a um Deus único? Aqui é só um lugar que a gente compartilha a mesma fé. Entende? Não é a igreja de Jesus isso aqui. Isso aqui é um lugar que Deus permite confortar, para ter sombra, para ter uma aguinha, para ter um banheiro, para ter todo esse aparato aqui para alimentar a igreja de Jesus. Amém? E digo, quem frequentemente está acessando assim, esse momento de comunhão, está se tornando cada vez mais igreja. Está cada vez mais igreja. E vejo, as portas do inferno não estão prevalecendo contra elas. Amém? Então o que aconteceu aqui, irmãos? Está passando os minutos aqui, mas só para nós finalizar aqui então. A ação de Eliseu na guerra contra os sírios. Os sírios é uma nação, hoje é espiritual, que se levanta para abater o povo de Israel. Então ele vem com várias artimanhas para tirar a paz do povo de Deus, a fé do povo de Deus. Mas aqui tinha uma igreja, mesmo que fosse a antiga aliança, não havia ainda a regeneração, mas tinha um representante de Deus que representa hoje a igreja de Jesus na terra, na época
Eliseu, um homem de Deus. E ele tinha um conservo, né? Ele era servo de Deus, ele tinha um conservo, chamava-se Geazi. Só que Geazi estava recebendo a mesma comida, comendo a mesma coisa que Eliseu, mas tinha uma dificuldade muito grande de saber o que é a igreja, por que ela existe e funciona. E hoje o cristianismo está assim. Poucos são igreja. A maioria nem sabe o que é a igreja, nem sabe por que ela existe e nem sabe por que ela funciona, porque a pessoa não se identificou que é a igreja. Então, ela nem sabe quem é. Hoje a gente vê assim confusão assim muito grande nas pessoas. Elas desanimam muito fácil, né? Elas não servem o Senhor, qualquer coisa tira ela do serviço ministerial, portanto, ela não funciona. Aí o que aconteceu aqui, irmãos? O rei Síria fez guerra a Israel, em conselho com seus oficiais, disse: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas olha só, Satanás montando as suas portas para matar a igreja naquela geração. Mas tinha um homem que era a igreja. E aí, versículo 9. Mas o homem de Deus mandou dizer ao de Israel: guarda-te de passar por tal lugar, porque os sírios estão descendo por ali. Então, Satanás estava montando seu estratégia, o seu império para derrubar a igreja, que era o povo de Israel. E o povo de Israel tudo com medo. Mas tinha um que era a igreja lá no meio daquele povo. E Eliseu chegava lá e dizia assim: ó, não passa por ali, porque aquele tem uma cilada. O ministério da palavra, né, tem dito para nós: não faz isso, que é cilada do diabo. Aí o crente vai lá e faz. Aí depois de oração, tudo bem, a gente ora, né? Mas se você observasse como Deus guiando o seu povo aqui nessa cidade, através desse ministério, você ia diminuir 90% do seu sofrimento. Mas aí Deus fala, dirige para tudo ao contrário. Nunca vai para aquilo que o Senhor está dirigindo. Porque o Senhor diz, evangelismo no sábado, povo. O Senhor diz, oração territorial, tivemos aqui um compartilhar de reis aí, ó, que ela entendeu que essas orações territoriais que fazem, sei lá, quase 8 anos que a gente faz, né, com estratégias diferentes, que está beneficiando o povo de Deus. Mas o povo não vai. A gente fala que tem que congregar, porque no congregar o mistério Deus faz cura que você nem sabe. Você nem sabe, com câncer. Você está com câncer, está com um monte de doença, está com diabetes altíssimo, está com um monte de doença. E é nesses ambientes que Deus começa a podar Satanás. E você nem fica sabendo que já foi curado. Pega a cura, hein, em nome de Jesus. Tá, o Satanás já está arrumando assim para você perder o marido no acidente, perder uma esposa no acidente. Tem esposa que diz assim: se perder o marido no acidente, tá bom, glória a Deus. Não, é a tua bênção. E Deus dando de nós. E a gente nem percebe isso. E são momentos como este que Deus faz a obra. E aí, a igreja sempre alertando o povo e dando vitória para o povo. Aí Satanás ficou bravo. Se você ler ele, você vai ver. Satanás ficou bravo. Tá, mas quem é que nos traindo? Tem algum demônio nos traindo. Porque sempre quando a gente vai lançar uma cilada contra o povo de Deus, o povo de Deus consegue se desviar. Então, sempre que o inferno vem contra a sua igreja, irmãos, se tem povo de Deus que é igreja, as portas do inferno não prevalecem. Aí Satanás está confuso. Tem alguém aqui no inferno que está nos enganando. Né? Ele pensa assim. Aí Satanás, não, é a igreja de Jesus que está impedindo que Ouro Fino caia por terra. Aí o que aconteceu com os infernos? Vamos atacar a igreja de Jesus. Foram lá atacar a igreja de Jesus. Olha de Jesus. Geazi, o conservo, e o servo de Deus Eliseu. Quando chegou aquela frota, aquele exército altamente blindado, né? Só anticristo, foram atacar a igreja. Qual era a posição da igreja? Versículo 16. 15 essa aqui. Ó, tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o moço lhe disse: ai, meu senhor, o que vamos fazer agora? Estamos fritos em pouca banha. Aí Deus está permitindo assim Satanás
nos empurrar para nos entregar de uma vez, né? Que nem fez lá no Mar Vermelho, né? Aí o povo, Moisés, vamos atravessar o Mar Vermelho, mas tem que ser rápido. Vocês comeram a noite toda o cordeiro, estão com força. Vão atravessar rápido. Aí estavam lá parados, olhando lá os tubarão, as baleias, os peixes, sei lá, contemplando, né? Porque o mar se abriu no meio e aí ficou transparente e eles, em vez de correr, eles ficaram contemplando. Esse povo é burro, pelo amor de Deus. Aí Deus chegou e disse assim, o faraó, vai atacar eles para eles correr, eles estão achando que é entretenimento. Gente, nós estamos numa guerra espiritual, numa batalha espiritual. E a igreja não discerniu isso aí. E aí, quando eles olharam para trás lá, estava o exército do Egito, né, atravessando o Mar Vermelho junto, e assim, vamos, porque eles vão nos matar aqui no meio. Aí eles caíram em si, estamos numa guerra, temos que atravessar o mais rápido possível. Aí eles conseguiram atravessar. Mas veja que o inferno quase tocou nas portas da igreja. Então, às vezes você está atribulado, está com dificuldade, é porque você está contemplando o que não é para contemplar. Você está com sono da alma. Desperta, diz para o teu irmão, igreja, desperta do sono da alma. Você está dormindo. Você está preocupado com tantas coisas terrenas que você nem sabe se Deus já recolheu você após esse culto. Você sabe? Imagina se Deus assim, meu servo, é a última mensagem que está dando hoje, porque eu vou te levar para a glória. Acabou teu propósito aí? Ainda não, tá, Senhor? Ainda falta um pouco. Tem muita coisa ruim aqui dentro ainda, né? Mas você não sabe o dia da tua subida. E aí você está preocupado em planejando já o próximo mês. Você já tem tudo planejado na cabeça. Mas você... E esse planejamento está ocupando espaço na tua mente de você planejar a tua santificação. Olha como o diabo é exato. E aí você planeja. E não está planejado na tua mente ganhar almas, cuidar de almas, um plano de leitura bíblica, um plano de leitura dos materiais. Não está planejado também, irmãos. Mas está planejado arrumar casa, viajar, trocar de carro. Não planeja. Tem coisas de mais valor que você deveria ocupar a tua mente. As coisas vão vindo, depois você vai trocar de carro, você vai viajar, você vai fazer as coisas que tem que fazer. Mas o planejamento tem que ser Deus em primeiro. Senão você vai perder tempo, não vai dar certo e vai frustrar. Porque muitas pessoas foram à praia no entretenimento, irmãos, e sofreram acidente aí nessas vias centrais e não voltaram. Talvez amigos de vocês que você conhece. Pode fazer isso aí, mas planeja Deus primeiro. E Deus vai planejar a tua vida. Porque daqui a um pouco tem um surfista lá que precisa de Jesus. E se a igreja não estiver lá para falar de Jesus, como é que essa pessoa vai ser salva? Então tudo me alisto a fazer, mas desde que o Senhor esteja planejando. Essa é a revelação do versículo. Mas nós planejamos tudo sem Deus. As portas do inferno vão prevalecer. Porque eu não sei quem sou como igreja, não sei como funciono como igreja, e não sei o que eu estou fazendo aqui como igreja. Percebe? E aí o que aconteceu no versículo lá? 15 ali, ó. Aí se levantou o exército todo das trevas, né? Estava prevalecendo contra a igreja de Jesus. E ó, o membro da igreja lá no versículo 15 lá, ó. Então o moço, né? Quer dizer, o que é um moço? É um irmão da igreja assim, que desprezou todas as oportunidades de maturidade espiritual. Não se alimentou, não obedeceu, não congregou, não evangelizou, não fez oração territorial, não fez nada para o Senhor. Então não cresceu, está moço. Aí o que acontece? Quando vê o inferno chegando, e está esquentando, amor. Está ficando quente aqui, o inferno está chegando. E agora, pastor, o que nós vamos fazer? Olha só, o seu moço diz, ai meu Senhor, o que fazer? Mas quem é a igreja sabe. Vamos juntos. E ele respondeu, não temas. Mais são os que estão conosco dos que estão com eles. E o moço, mas eu não estou vendo. Mas a igreja está vendo.
Vira para o lado, olha para a pessoa que está do seu lado assim, tem um exército ali dentro. Você é uma única pessoa, mas ela é a igreja de Jesus, tem um exército ali dentro, irmãos. Você está vendo só uma pessoa quebrada, caída, sei lá, você não gosta? Não, você tem que ver, essa pessoa é um exército. Porque quando ela orar, para ela estabelecer a vontade de Deus na tua vida, vai acontecer. Aí você olha assim, isso é qualquer um. Não, é um exército. Por causa que o moço olhou para o Eliseu e disse assim, Senhor, e agora estou apavorado. E o Senhor... Aí o Eliseu orou, né? Vamos lá aqui. Versículo 17. Ó. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço que abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço. Vira para a pessoa do seu lado e diz assim, Senhor, abre os olhos dele. Senhor, abre os meus olhos. E o Senhor abriu os olhos do moço. E ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Onde é que está o exército de Deus? Está lá, está lá, está lá. Não, está aqui, está ali fora, aqui está um exército. Aqui. Porque Deus quer fazer você igreja. E agora, quando a coisa esquentar, você tem que lembrar dessa mensagem e vai lá para o outro lá. Você tem que acessar essa mensagem. Eu acessei essa mensagem umas 8 vezes. Tem que acessar muitas vezes. Porque tu não pega tudo. Muita coisa, é muita pedra preciosa, é muita pérola. E você vai entender, gente, o que eu estou fazendo aqui? Se eu sou igreja, esse ambiente não é para mim. Gente, o que eu estou falando aqui? Isso aqui não é a igreja que fala. Ó, o que eu estou fazendo aqui ouvindo essa morte? Não, eu não vou ouvir essa morte. E você é a igreja do Senhor. E aí quando esquentar, os moços vão te amedrontar e vão dizer, olha só, nós estamos fritos agora. E você vai ter uma postura de igreja. Não, filho. Tu não está vendo o exército, os cavalos ali, ó, os tanques de guerra ali, ó. Olha, as armas estão tudo à disposição. A enfermidade vai vir, você tem que lembrar, eu sou a igreja de Jesus. Eu não sou Peru. A crise financeira vai vir, você vai dizer assim, eu sou a igreja de Jesus. E você tem que lembrar das passagens bíblicas, que quando a igreja de Jesus estava passando a alfândega lá, Pedro chegou e disse, nós pagamos sim imposto, nós somos a igreja de Jesus. Aí Jesus disse, mas Pedro, que besteira tu falou? O imposto se cobra de estrangeiro, nós somos de casa, nós somos israelitas, como é que nós vamos pagar o imposto? É para tu não passar vergonha, né? Então tu vai lá e pesca agora lá, e na boca dele vai estar um start que vai pagar para mim e para ti. Entende? Então qualquer dificuldade que você está enfrentando ou vai enfrentar, se você posicionar como igreja, te digo, as portas do inferno não vão ter vitória contra você. Caso ao contrário, lamento. Vai ser que nem um moço, vai ficar tremendo as perninhas. Amém? Vamos colocar em pé, irmãos, cuide de Santa Ceia. O coral vai fazer o cântico aqui. Eu vou pedir para o João fazer a oração aqui. Para consagrar a ceia do Senhor. Aí durante a oração, durante o cântico, né, você vai preparando o coração e confessando os pecados, pedindo perdão para poder participar da ceia, né? Bom dia, meus irmãos. Agora, bom dia. Que Deus nos esvazie o nosso coração. Vamos receber o corpo e o sangue dele. Que Deus abençoe você. Pede perdão de todos os pecados dessa semana. Todos nós temos pecado, né? Quem que não tem pecado? Só foi Jesus que não teve pecado. Então você ler uma passagem. Mas não sei. Em Mateus 26, 26 está escrito: enquanto comia, tomou Jesus um pão
e abençoando-o, e partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei isto, que é o meu corpo, que é derramado por vós. Estenda a sua mão aqui, mão direita, sobre o cálice, que é o corpo e o sangue de Jesus. Deus Todo-Poderoso, abençoa, Pai, esse cálice que os irmãos vão receber. Abençoa esse pão, Pai, que também vai receber. Em nome de Jesus, Pai. Que todos sejam fortalecidos, Senhor. Esse cálice simbolizando o teu sangue. E esse pão simbolizando o teu corpo, Pai. Em nome de Jesus, abençoa cada um que receber, Pai. Que vai saciar, Senhor. Amém, Jesus. Gedutum para o último cântico, né? O irmão Marquinhos fazer a oração final. O irmão Marquinhos pode encerrar a oração. E não saia daí sem abençoar o teu irmão durante esse cântico, né? Profetizar a bênção sobre a vida dele, em nome de Jesus, né?
Vamos orar e agradecer, irmãos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus. Neste momento, Pai, nós queremos agradecer por este momento tão precioso que estamos na Tua presença. Deus, despede o Teu povo debaixo da Tua unção, Pai, da Tua graça, porque só o Senhor pode realizar o que necessitamos, Pai. Que haja um despertamento em nossas vidas, em nosso espírito e nossa alma, para que nós possamos ter irrepreensível diante do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai, despede o Teu povo debaixo da Tua unção, da Tua poderosa graça, e que o Espírito de Deus possa nos guiar nessa semana, Pai, que está para vir. Em nome de Jesus, muito obrigado por cada família representada neste lugar. Amém. Ao